Nós estamos na terceira semana da nossa série Igreja que Cresce. E nós estamos olhando para os estudos, uma pesquisa muito ampla de Christian Schwarz, teólogo e pastor alemão, embora o William diga que não dá para falar de pastor alemão, que vocês pensam no cachorro. Mas, então, teólogo e pastor alemão. Ele pesquisa uma infinidade de igrejas e vê nessas igrejas um denominador comum que ele então chama de desenvolvimento natural da igreja. A tese fundamental dele é: todo organismo vivo e saudável cresce. Todo organismo vivo e saudável se desenvolve. Tem um ciclo de nascimento, crescimento, de dar fruto e também tem o ciclo depois que nos leva à morte, tanto nós como todo o restante da natureza. É relativamente fácil a gente compreender essa coisa de desenvolvimento natural das coisas. Basta que a gente observe um pouquinho como é com a gente, como é com os animais e como é até mesmo com plantas, com vegetação. E se a gente passar daqui a algum tempo por esses lugares onde teve o ciclone agora, se nós, seres humanos, não colocarmos nossa mão lá e estragarmos tudo, naturalmente, em pouco tempo, essa mata derrubada, ela volta a crescer. As árvores frutíferas vão estar lá de novo, a vegetação ela se regenera com uma naturalidade. E o Christian Schwarz, então, diz: se a igreja é um organismo vivo, e se for saudável, ela também vai crescer. Ainda assim, ele diz, tem então alguns pontos em comum entre igrejas que crescem e igrejas que não crescem mais. Talvez as que não crescem mais já estão no seu ciclo final de vida. Também tem igrejas que morrem, e a prova disso mais fácil da gente compreender lá no começo de Apocalipse, as 7 cartas que João envia para igrejas, nenhuma daquelas 7 igrejas existiu mais ou menos 300, 400 anos depois, já não existiam mais. Nosso assunto hoje à noite, então, é a igreja que cresce, evangeliza com intenção, e evangelização, então, é o nosso assunto. Eu quero começar definindo evangelização, porque também não é uma palavra que a gente use mais no nosso dia a dia. Para aqueles que frequentam a igreja há mais tempo, talvez os que são luteranos de berço já ouviram essa palavra, e antigamente se falava de evangelização quando tinha um grande ciclo de palestras com alguém vindo de fora para falar a respeito da palavra. Nem sempre era uma evangelização no real sentido da palavra, nem sempre era a comunicação de boas novas. E o evangelho, a palavra evangelho, ela tem esse significado original. Evangelho é boas novas, uma boa notícia. E ela foi usada, ou era usada mais corriqueiramente, nos ambientes de batalhas militares. Uma determinada cidade, dessas cidades-estado, que existiam ainda na época de Jesus, faziam guerra contra outra. E nessa guerra, então, tinha um mensageiro que voltava da frente de batalha e dava as boas notícias a respeito da guerra para aqueles que não estavam na batalha. A palavra surge ali. Boas notícias, boas novas. E rapidamente a igreja passa a usar evangelho para tudo aquilo que diz respeito à vida e à obra de Jesus. Tudo que Jesus fez é evangelho, é notícia boa para nós. Vem da eternidade com uma notícia dizendo: a batalha foi vencida. Ainda que a gente não perceba isso, Jesus venceu definitivamente a morte e o inferno. E a nós agora só cabe receber essa boa notícia e viver a partir dela. Eu quero ler com vocês ainda 3 textos bíblicos para nos ajudar a dar
um fio, eu ia dizer um fio vermelho, mas como eu não uso a palavra vermelho, para dar uma orientação, um fio condutor para aquilo que eu quero trazer. Falar de vermelho é ato falho, sempre de novo. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 25 a 30, primeiro, depois 39 a 41. O Alexandre disse que não é para falar muito rápido dos textos bíblicos, que não dá tempo dele ir jogando os outros depois, né? Então eu vou tentar segurar aí, Alexandre. João 4, 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Jesus está conversando com uma mulher samaritana à beira de um poço. E no meio dessa conversa, Jesus vai dando provas para ela de quem ele é, porque Jesus conhece a história dela, sem ela ter feito menção, falado absolutamente nada sobre a sua história, e ela percebe que então tem alguma coisa que é diferente em Jesus. Ela volta para o seu vilarejo, volta para a sua cidade, e agora o texto continua, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Primeira história, então, a mulher não tem muito o que contar, mas ela encontra Jesus e Jesus fala de coisas existenciais dela. E ela diz: aquilo que eu descobri, eu preciso que os outros também saibam. É simples isso, né? A gente quer que as coisas boas que a gente experimentou, também os nossos familiares, os nossos amigos, talvez os colegas de trabalho, talvez a sogra. Não vou parar de brincar de sogra também. A gente quer que as coisas boas que a gente descobre sejam conhecidas dos outros. O William e o Rafa de vez em quando ficam brincando comigo quando eles viajam e eu não estou junto. E aí eles mandam um WhatsApp dizendo: onde a gente pode almoçar? Trajeto é esse, eu digo, nesse trajeto dá para almoçar ali. Agora, mais recente, o William e o Andy foram viajar para Rio do Sul e me escreveram pedindo uma cafeteria. Eu disse: não tem cafeteria nesse trajeto. E dei uma enrolada neles: não tem. Eu disse: mas não tem nenhum lugar onde a gente pode tomar café e comer alguma coisa? Eu disse: isso tem. Eu disse para eles: para nesse lugar um pouquinho antes disso. E pararam lá, o Andy estava por aí, não sei onde ele está agora. E depois o Andy está lá no fundo, no balcão. Depois eles disseram: é verdade, o café era bom. Por que dessas coisas a gente fala com uma certa naturalidade? E quando diz respeito àquilo que nós estamos experimentando de Jesus, a gente dá uma travada. A mulher não tinha muito mais para dizer do que isso. Venham e vejam. O resto Jesus fez de novo. Segundo texto, Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. E ele reúne o pessoal, e o texto começa então no versículo 13, e a partir do versículo 20 ele diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar nada que lhes fosse proveitoso, mas ensinei tudo a vocês publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus.
Depende da versão de Bíblia que você tem, pode aparecer no começo do 21, anunciei, testemunhei, proclamei. São todos sinônimos da mesma palavra que diz respeito a anunciar alguma coisa. Boas notícias foram transmitidas pelo apóstolo Paulo publicamente, de casa em casa, para judeus, para grego, e de repente a gente agora pensa, bom, o apóstolo Paulo podia fazer isso, eu não posso. Verdade, Paulo tinha conhecimento teológico do Antigo Testamento, muito provavelmente pela chegada dele no Areópago, em Atenas, e o que ele fala com os filósofos, era também alguém formado em algumas áreas da filosofia. E Paulo podia, então, ser um pouco mais rebuscado naquilo que ele estava falando. Mas, mesmo assim, o que Paulo diz não é muito diferente da mulher samaritana. Jesus é solução, venham e vejam. Experimentem o que eu também experimentei. E por último ainda, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Timóteo é discípulo do apóstolo Paulo, e Paulo deixa ele como pastor daquela que talvez tenha sido a maior igreja da época do apóstolo Paulo. Pela cidade, pelo contexto, provavelmente Éfeso tenha sido a maior igreja. E Timóteo é o pastor lá. E ele diz assim, então, na carta, Paulo escrevendo para Timóteo, diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. A recomendação de Paulo para Timóteo é prega. A versão mais antiga de Almeida diz insta, ou insiste. E a gente de novo fica com essa coisa, se tem momento oportuno, se não tem. E às vezes isso é também uma desculpa que a gente usa para a gente ficar quieto a respeito das coisas da fé. Porque afinal de contas, fé não se discute. Se a gente discute política, futebol, economia, a gente discute uma série de coisas. Mas fé a gente não discute. Quero ainda apontar para 4 pontos a partir dos textos e para dar uma direção nisso para a gente. Primeira coisa, a pergunta que vem para a gente quando a gente fala de evangelização é de quem é essa tarefa? Para aqueles, então, que são luteranos de origem, talvez venha na cabeça a tarefa do pastor ou de um evangelista que venha. Para quem vem de outros contextos de igreja, talvez já entenda isso um pouquinho diferente. Mas nossa primeira tentativa de responder essa pergunta é dos outros. Não é minha. É do apóstolo Paulo, é dos outros apóstolos, é do pastor, é do missionário fulano, é do líder, do diácono tal. É de todos os outros, menos minha. Christian Schwartz tem uma frase no livro que diz assim, é fundamental fazer diferença entre cristãos que receberam o dom do evangelismo e cristãos a quem Deus deu outros dons. Pode projetar ela aí também, Alexandre, é a próxima. O que o Christian Schwartz está falando com essa história? Ele está falando que, isso é tese dele também, que todos os cristãos têm pelo menos um dom, isso é uma tese bíblica, inclusive. Pode ser que você não saiba qual é o seu dom, mas todos têm pelo menos um dom. Esse dom é algo, um presente, algo que Deus nos dá para que a gente sirva, para que a gente edifique o corpo de Cristo, que se revela em diversas igrejas, numa cidade, numa localidade e mundo afora. Então ele diz, bom, primeira coisa, quando a gente fala de quem é a tarefa, a gente tem que diferenciar entre aqueles que têm o dom de evangelismo, de evangelização, e de todos os outros. Ele diz que nas pesquisas dele, ele descobre que mais ou menos 10% das pessoas de uma determinada comunidade têm o dom de evangelismo. Isso quer dizer, hoje à noite a gente deve ser perto de 400 pessoas aqui. Quer dizer que por amostragem, 40 de nós
deveriam ser aqueles que têm uma facilidade para, de qualquer assunto, chegar na nossa história com Jesus e apresentar Jesus para as outras pessoas. Eu não vou contar, mas eu acho que se eu pedisse para levantar a mão, não teriam 40 mãos levantadas dizendo: pastor, eu tenho esse dom, tenho colocado isso em prática. Paralelo a isso, então, quando ele fala que tem dom de evangelismo, e todas as listas dos dons falam disso, Romanos, Coríntios, Efésios, as listas principais de dons relatam isso. Ele também diz, bom, se isso é uma verdade, que tem pessoas que têm dom de evangelismo e outras pessoas têm outros dons, não quer dizer que os que têm outros dons não tenham a tarefa, e ele chama isso de função universal, de serem testemunhas. Ele coloca algumas coisas como na categoria funções universais, coisas que todos nós cristãos estamos aptos e deveríamos fazer. Ele fala de oração. Oração aparece nas listas como dom. Mas oração não é só para quem tem dom. Oração é para quem quer relacionamento com Jesus. Ele fala de contribuição, ele fala de serviços, e ele fala da evangelização, porque Jesus, quando envia os discípulos, ele não separa, diz, olha, esse grupinho aqui que tem o dom de evangelismo, esse sai aqui pela direita, os que têm o dom de cura, eles seguem aqui pelo caminho do meio, e todos os outros que não têm esses outros dons importantes, isso é frase minha, certo? Seguem para a esquerda. Jesus não separa os discípulos, não separa a igreja, dizendo, olha, esse grupinho aqui testemunha, esse só faz cura, esse faz outras coisas. Final dos evangelhos, ele envia todos os discípulos para serem testemunhas dele, começando ali onde eles estão e chegando aos confins da terra. De quem é a tarefa? A tarefa é de todos nós. Primeira coisa que Paulo, então, recebe quando ele se converte, Atos capítulo 9, é dito para ele que ele seria instrumento de Deus, escolhido por Deus. Atos 9:16, está esse versículo, Natã, o profeta, ouve essa palavra de Deus, dizendo, eu escolhi esse, para que ele vá levar a minha mensagem aos gentios e aos reis dessa terra. Também era tarefa de Timóteo, enquanto pastor da comunidade de Éfeso. Prega, insiste, quer seja uma situação favorável ou não. Mas também foi tarefa da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus, que não sabia dizer muita coisa a respeito dele, que inclusive tinha dúvida se ele era mesmo o Messias ou não. Ela convida, venham e vejam. De quem é a tarefa? De todos nós. Segunda coisa, qual é o conteúdo da evangelização? O que a gente faz, o que a gente diz? A mulher samaritana, como eu terminei dizendo agora, só podia dizer venham e vejam. Ela não sabe nada a respeito de Jesus, ela não sabe sobre o nascimento dele, ela não sabe sobre as promessas do Antigo Testamento, de que o Messias viria, de onde ele viria. Ela sabe que o Messias vem e está desconfiada que Jesus seja ele. Ela só pode dizer, vem. Ele falou coisas que eu não consigo explicar e que ninguém sabe. Venham. Paulo, com o seu conhecimento mais amplo, podia discorrer um pouquinho mais a respeito de quem Jesus era e do que Jesus fez. E isso acontece em alguns momentos, acontece nas cartas que Paulo escreve, Romanos, Gálatas. Paulo gasta a sua teologia. Paulo explica de uma maneira muito profunda aquilo que ele entende, como revelação de Deus que começa na criação e chega até Jesus com o objetivo de salvar o ser humano pecador, que está condenado à morte.
Mas esse não é o conteúdo dele em suas pregações corriqueiramente. Paulo escolhe ser acessível e o conteúdo da evangelização é sempre muito simples. 1 Coríntios 15, versículo 1, por exemplo. Ele vai dizer assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Pois primeiramente transmiti o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou. O conteúdo da evangelização, ele pode ser um pouco mais amplo, mas ele não pode fugir disso. Não pode fugir daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E qualquer outra coisa que a gente coloque ao lado disso, talvez só vá complicando as coisas. Paulo diz, é por meio desse evangelho, dessa notícia maravilhosa que vocês são salvos. Nosso texto lido no capítulo de Atos 20, versículo 21, ele diz, falei para todos que eles precisavam se converter com arrependimento e fé em Deus. De novo, simples. Se converter é uma palavra simples da gente entender. A gente está indo numa direção, a gente está caminhando em direção contrária a Deus, porque somos pecadores e Deus ficou no passado. E agora a gente ouve a respeito de Jesus e a gente muda de rumo. A gente converge e começa a caminhar em direção a esse Deus. Alguns com passos largos, outros com passos mais demorados e lentos, mas conversão é isso. É a gente descobrir o que Jesus fez por nós e tomar a decisão de caminhar no sentido oposto ao que a gente caminhava antes. Quem é o alvo da evangelização? Paulo diz que ele falou para gentios, judeus e gregos a respeito da graça. Paulo não diferenciava entre as pessoas que estavam diante dele. A única coisa é que talvez a mensagem tinha que ser um pouco diferente, dependendo qual era a cultura daquele povo. Mas ele anunciou Jesus para quem quer que passasse na frente dele. A mulher samaritana volta e fala o que ela sabe para todo o vilarejo dela. Quem é o alvo da evangelização? Todo ser humano, sem uma aliança, sem uma relação de discípulo com Jesus, que não conhece, que não confessa Jesus como Senhor, que não vive sob o senhorio de Jesus, todos esses são alvo de evangelização. Alvo da evangelização é a pessoa que mora ao teu lado. Se ela não conhece Jesus, se ela não é de nenhuma outra igreja, ela é alvo do amor de Cristo revelado na cruz. É o teu colega de trabalho para quem você tem oportunidade de contar a sua história. E a gente logo começa a pensar em alguns objetivos evangelísticos, se a gente entende que isso é para nós. E o Christian Schwartz diz, evangelismo não é sobre novos contatos e da gente procurar pessoas que não conhecem Jesus. Ele diz, evangelismo é sobre aproveitar os contatos que você tem. Todos nós temos alguém da família que não anda com Jesus. Todos nós temos colegas de trabalho que não conhecem Jesus. Todos nós temos. Não é sobre buscar outros. É sobre aproveitar a oportunidade com aqueles que já estão no nosso lado. Quarta e última coisa. Qual é o resultado do evangelismo? Nós não controlamos essa parte do processo. Falei de manhã e a Patrícia me perguntou depois, eu disse, quando eu era criança, nas férias passava boa parte
delas com os meus avós, ambos agricultores ainda. E eu passava com o meu avô materno, que vivia da agricultura ainda. E para o trabalho mais pesado, ele tinha uma junta de bois, que era usada para lavrar, para puxar a carreta, para tirar madeira do mato, para tudo. O trabalho era com essa junta de bois. E uma das tarefas que eu tinha nas férias era pegar aquela junta de boi, uns bois gigantescos, eu pequeno, os bois gigantes, certamente mais de 500 quilos cada um dos animais, pegar por uma cordinha fininha e levar no riacho para eles beber água. Eles iriam para aquela água provavelmente sem mim, mas era a minha tarefa. E eu pegava eles pela corda e levava até o riacho. Algumas vezes aqueles bois teimosos paravam naquele riacho, a água corria, e eles ficavam olhando para o riacho e olhavam para as outras coisas. E eu pensava, não vou dizer isso também. E eu pensava, mas por que esses animais besta não bebem água? A gente não controla eles beber água ou não. E aí eu disse de manhã, então, que eu tentei algumas coisas, e a Patrícia ficou curiosa por saber o que eu tentei, e eu não vou contar de novo. Se vou guardar para outro momento. Qual é o resultado da evangelização? Nós não controlamos isso. O que a gente sabe é que se nós calarmos, as pessoas não vão conhecer a nossa história com Jesus. Se nós falarmos da nossa história com Jesus, tem chance delas fazerem ligações entre a vida delas e a nossa, e olharem para Jesus. Isso não é responsabilidade nossa, se eles vão beber água ou não vão beber. A nossa tarefa é trazer eles para perto da fonte. E eu termino com uma proposta, com uma estratégia para a gente fazer isso. Testemunhar, contar nossa história com Jesus é para todos nós. E eu fiquei pensando nessa semana se cada um de nós que frequentam a Pedro nos cultos da manhã, da noite, eventualmente ainda algum grupo sem participar dos cultos, a gente acha que entre frequências dos cultos, à noite perto de 400, de manhã perto de 200, mais os grupos idosos, oásis, que nem todas participam dos cultos, talvez por semana umas 800, 900 pessoas passem pelos trabalhos da Pedro. Se cada uma dessas, nesse resto de ano que nós temos, conseguisse falar de uma maneira clara a respeito da sua vida com Jesus para outra pessoa, e se todos esses então decidissem seguir Jesus, seriam mais 700, 800, 900 pessoas. Vamos jogar para baixo esse número. Se metade deles dissessem, é isso que eu estava precisando ouvir. Vamos jogar mais baixo. Se fosse 10%. E se fosse mais baixo ainda. Se todos nós levássemos nossos bois para a água, e apenas um desses 900 bois decidisse tomar água, nós só podemos falar do que nós vivemos com Jesus. O que as pessoas vão fazer com isso é responsabilidade delas. Pode botar outra imagem, Alexandre. Dave Ferguson, um pastor norte-americano, ele usa com a igreja dele esse acróstico para falar da missão da igreja. Ele usa a palavra bless. E ele então diz para a igreja, comece com a oração. Ore por duas pessoas dos seus contatos já existentes, que você sabe, que não tem uma relação, um relacionamento com Jesus. Ore por essa pessoa.
Se você quiser fazer uma lista maior, faça. Segunda coisa que ele diz: se você está orando por alguém desses, ouça suas histórias. A gente acha que evangelismo é chegar e apresentar a verdade a respeito de Jesus. E sim, o conteúdo é esse. Mas se nós não conhecermos as pessoas e suas histórias, aquilo que nós vamos falar a respeito de Jesus, de repente não encontra nenhum ponto de ancoragem. Isso só passa pela vida dela sem fazer transformação. Conheça as suas histórias. Quantas pessoas têm histórias parecidas com as nossas, que chegaram a Jesus por alguma dificuldade no casamento, que chegaram a Jesus por uma questão de saúde, que chegaram a Jesus simplesmente porque o vazio no coração era insuportável. Conheça suas histórias. Terceira coisa, e essa parte a gente sempre gosta, né? Compartilhe uma refeição. A maioria das coisas na igreja tem uma refeição, né? Não sei quem daqui já fez o curso Alfa. O curso Alfa começa com uma refeição. Não é aleatório isso. É para que tenha tempo das pessoas conversarem umas com as outras e conhecerem as histórias umas das outras. Compartilhe uma refeição. Pastor, mas lá em casa, talvez não precisa ser na tua casa. As pessoas nem gostam mais muito de ir na casa uns dos outros, mas convida para um lugar comum, faça um lanche junto, coma uma pizza junto. Não tem lugar melhor para ouvir as histórias dos outros do que durante uma refeição. Quarta coisa, sirva essas pessoas. A grande maioria das pessoas de Jaraguá ainda veio de fora. E alguns desses vieram sem família e de repente agora tem 2 crianças em casa. E o casal não consegue mais ter 1 hora sozinho. Quem vai ficar com os filhos? Te oferece para ficar com as crianças por 1 hora, por 2 horas, por uma noite. Para que o teu vizinho possa ter um tempo com a esposa. Acha maneira de você servir, de você dizer para eles que você não está interessado só em empurrar Jesus goela abaixo, que você quer relacionamento com Ele. Sirva-os. E depois de tudo isso, conte a tua história com Jesus. Porque se você ouvir as histórias dele, se você servir ele, se vocês começarem minimamente a conhecer um ao outro, dizer do que você vive com Jesus, fica muito mais fácil. Meu desejo é que, no meio dessas histórias todas, a gente decida apresentar Jesus para os nossos conhecidos, que a gente use uma estratégia que pode ainda ser outra, que a gente saiba que a tarefa é nossa, que o conteúdo é simples, nós só precisamos falar daquilo que nós conhecemos de Jesus, do que vivemos com Ele, de como Ele foi transformando nossa vida. O resultado não somos nós que controlamos, mas se nós nos calarmos, tem chance de que Ele não ouça a respeito de Jesus, que Ele não experimente o que você está experimentando. Vamos colocar de pé. Fecha os teus olhos mais uma vez. Graziela já no louvor pediu para a gente pensar em uma pessoa e eu quero pedir que você comece a orar por essa pessoa nessa noite, se você não tem feito isso. Começa a dizer a Deus a respeito da tua intenção com essa pessoa ou com essas pessoas, de como você tem conhecido as histórias dela, de como você tem desejo de servi-la, de como você quer que a oportunidade para contar a sua história com Jesus possa surgir.
Nós queremos abençoar as outras pessoas que nos cercam. Nós queremos que elas experimentem o que a gente tem experimentado. Senhor, nós queremos reconhecer que a partir do momento em que nós te conhecemos, nossa vida foi transformada. Ainda que nós fôssemos pessoas boas, ainda que houvesse muitas virtudes em nós, nós chegamos a Ti porque havia um vazio no nosso coração, porque não havia significado na nossa vida, porque não havia alegria na nossa vida. Nós chegamos a Ti porque nós nos colocamos diante de situações limítrofes que nós não dávamos conta, situações de desesperança, de desemprego, de doença, de ruídos, de coisas no nosso relacionamento conjugal, na criação de filhos. Cada um de nós chegou a Jesus por motivos diferentes, mas a partir desse momento, nossa vida foi diferente. E nós queremos nessa noite dizer, Senhor, que aquilo que nós temos vivido contigo, a maneira como Tu tens tratado das nossas coisas, nós não queremos mais calar, nós não queremos mais esconder dos outros, porque assim como nós, há outros que precisam de Jesus. Evangelho, boas novas. Jesus morreu por nós pecadores, mas ressuscitou. Faz de nós Paulos, faz de nós Timóteos, faz de nós a mulher do poço, que contamos nossas histórias com mais conteúdo bíblico, ou que apenas convidamos, venham e vejam, mas não nos deixa calar, Senhor. Não nos deixa calar. A igreja cresce, porque evangeliza com intenção. Que sejamos parte disso, é o nosso desejo. Também colocamos ainda diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades e anseios. Tu sabes daqueles que trazemos à memória agora, que tem tido problemas de saúde, Senhor. Que Tu visites com cura, com restauração. Tu sabes das situações onde há conflitos no casamento, Senhor, ministra cura, restauração. Tu sabes de tudo que nós precisamos, do que nós desejamos para os nossos queridos. Vem em resposta, Senhor, à nossa oração.